no Senhor, aleluia! Aleluia! Uau! Eu suei! Meu Deus do céu! Se aceita em nome de Jesus. Gente, que a coisa aqui foi... E mudança de mentalidade, né? Nós estamos dançando de máscara, cantando de máscara. A gente cansa mais, para ficar mais difícil respirar, né? Mas é um tempo que vai passar, amém? Como uma mãe que não esquece seu filho, Deus não vai esquecer de você. Como uma mãe que não esquece dos seus filhos, Deus não vai esquecer de você. Nós precisamos acreditar nisso. Tomar essa palavra para nós. Acredite. Ei, vou falar para você. Deus não esqueceu das promessas dele para nós. Deus não esqueceu dos sonhos dele para nós. Gente, entenda e compreenda isso. Não é porque está no meio de uma pandemia. Talvez pessoas estão vendo isso anos e anos após, nem vão saber o que é isso. É que Deus, porque está no meio, Deus esqueceu. Não, muito pelo contrário. O maior que habita em nós, o que habita em nós, eu preciso entender e pegar isso para mim a todas as manhãs. Eu preciso compreender com todas as minhas forças. Entenda. Uma mãe que é mãe, né? Nós estamos falando de mãe de verdade. Quando ela alimenta seu filho, quando chega na hora do filho amamentar, isso é fisiologia. Os próprios seios da mãe começam a me dar leite. Fisiologia. É isso que não deixa a mãe esquecer. O que não deixa Deus esquecer de nós foi o que o filho dele fez na cruz, por mim e por você. Aquela morte do filho dele, de Jesus, não deixa ele esquecer de nós. Entenda isso, compreenda isso, pega isso para você. Que muitas vezes nós estamos passando algumas dificuldades, ficamos tristes e Deus vem nos lembrando a cada dia, a cada momento. Ei, eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. As pessoas podem nos esquecerem, mas Deus não vai esquecer. Entenda isso. E nessa mudança de mentalidade, nós precisamos caminhar nessa direção. Quando eu sei onde eu estou e para onde eu vou, eu começo a mudar a minha mentalidade. Mas a primeira coisa que acontece com uma pessoa quando toma essa decisão, você sabe o que é? Talvez você está em casa e não vai conseguir ver, mas eu quero que você imagine. Pastora Adriana, fica em pé. Eu quero que todo mundo olhe para a pastora Adriana, fica em pé. A pastora Adriana acabou de tomar uma decisão de vir até, vamos colocar aqui, até esse altar. Olha só, qual é a primeira coisa que vai acontecer com ela? Já parou para pensar nisso? Dê uns 5 passos aí, pastora. Olha só. O que aconteceu? Mais perto daqui? E mais longe de... Dê mais 5 passos, pastora. Eita, esse passo grande, eu vou achar aqui antes. Olha só. Toda vez... Encosta aqui, pastor. Encosta aqui, vira para lá, para o pessoal te ver em casa. Pode virar. Toda vez que você toma uma decisão, isso é mudança de mentalidade. Para chegar em certo lugar, você se afasta de onde você estava. Entenda isso. Se ela toma a decisão de chegar aqui no altar, mas continua apegada aonde ela estava, ela nunca vai chegar aqui. Entenda isso. Porque se ela quer chegar aqui, a primeira coisa que aconteceu com ela foi ela se afastar de onde ela estava. Obrigado, pastor. Pode sentar, obrigado. Então, eu preciso compreender pequenas coisas. Eu quero chegar no ponto B, mas eu não largo o ponto A. Eu fico o tempo todo no ponto A, mas o ponto B eu vou chegar no ponto B. Mas quando eu decido a caminhar, a andar, a acreditar, o ponto A está ficando para trás. E o que é o ponto A, gente? Pode ser tantas coisas. Pode ser pessoas. Pode ser cidades. Pode ser tanta coisa. Eu sei de uma coisa, que quando eu dou uma decisão, eu mudo a minha mente, que eu quero chegar em tal lugar. A primeira coisa que eu tenho que ter certeza é que coisas vão ficar para trás. Eu terei que abandonar coisas.
eu terei que abandonar atos, hábitos, pensamentos. Eu terei que abandonar, porque senão eu não chego lá. Mas quando acontece isso comigo, o que acontece? A grande maioria das pessoas tem medo de se machucar. E é normal isso. É um ato até de defesa. É um ato de defesa. Porque se eu estou aqui, na minha zona de conforto, mas eu preciso chegar naquela parede, eu tenho que entender que quando eu começo a sair daqui, eu vou começar a me machucar, vai doer. Ei, vai doer. Que nem fala o Márcio Michelo. Dói agora, para nunca mais doer. Vai doer. Ei, mudança de mentalidade dói. Cria feridas, machucados. Eu quero dizer para vocês, não venha com essa historinha que nos estão nos vendendo e nos enganando. Não. Vamos mudar nossa mentalidade, mas não vai doer, vai. Ei, se você quer ser alguém, você vai ter que ter restrição de sono. Ah, mas como assim? Eu estou com uma pessoa, ela não estava aqui. Ela estava me contando. Eu fiquei assim, né? Uau! Ela estava trabalhando como vigilante. E no dia 25 de dezembro, todo mundo fazendo ceia de Natal. Todo mundo curtindo. E ele se olhou, eu não estou falando me desmerecendo, tá bom? Os vigilantes, em nome de Jesus. Não é isso. Eu estou falando ele. Ele falou para ele mesmo, eu nunca mais na minha vida trabalho no Natal. E a partir daquele dia, ele foi estudar. Ele fez um vestibular, ele passou na faculdade, e quando ele passa na faculdade, ele já ingressa fazendo, como é que diz? Estágio, fazendo estágio. Ele falou que fazia estágio o dia inteiro, estudava à noite, chegava de casa entre 11 e meia-noite, e acordava 4 horas da manhã para estudar. Imagina aí. Será que essa pessoa não sentia dor? Gente, tem coisa melhor que dormir? Tem, né? Comer e dormir são maravilhosos. Essa pessoa sentia dor. Mas a dor que ela não queria sentir era muito maior do que ela estava sentindo. Quem já tomou uma benzetacil? É benzetacil que fala, né? Benzetacil. Quem já tomou aqui? Quem não tomou, está profetizado que vai tomar. Tem que sentir essa dor. Gente, eu tinha muito medo. Antigamente, eles davam no braço. Agora é aqui nas nádegas. Ai, no bumbum. Ficou mais fácil. Existe uma técnica para tomar benzetacil. Eu vou falar para você. Quando você toma aquele troço, dói. Mas é uma coisa que age muito rápido. Quem tem infecção ou teve infecção de garganta sabe o que eu estou falando. Você sai dali já... Ué, já estou melhorando. Mas cria-se uma ferida, uma dor. Mas para muito maior. Para combater uma dor muito maior. Ele estava me contando que agora, né, ele tem curso... Ele está fazendo pós-graduação já. Tem uma pós-graduação e está fazendo outra pós-graduação. Ele nunca mais trabalhou no Natal. Valeu! Por quê? Porque ele estava lá, mas ele queria chegar aqui. E ele teve que sair de lá. E essa caminhada foi difícil. Foi difícil. Não é fácil mudar nossa mentalidade, não é fácil. Mas precisamos mudar, e mudar rápido. O mundo, esse coronavírus, é um acelerador de mudanças no mundo. Ele está acelerando. Coisas que nós não fazíamos, nem sonhávamos em fazer, nós estamos fazendo. Você tira pela sua igreja as filmagens aqui, 2 câmeras, tem um operador ali, tem a mídia, tem... Todo mundo acelerou. Nós estamos acelerados. Por quê? Porque não vai ser mais igual. Essa pandemia vai acabar, amém? Vai acabar. Mas quem sair daqui do mesmo jeito que entrou, vai achar um mundo completamente diferente. Vai achar. Quem não está sentindo dor agora, talvez tenha uma dor bem maior depois. Ai, mas eu era um totalmente leigo aí nas redes sociais. Era ou não era? Eu estou aprendendo tanta coisa. Estou estudando, me aprofundando. Ah, mas apóstolo, eu achava que eu não precisava. Eu achava.
Nunca tinha feito uma live na minha vida. Não sei quantas eu já fiz, eu não estou contando quantas eu já fiz, mas eu fiz um monte. Nunca tinha gravado um vídeo, vocês viram agora, toda semana tem vídeo meu aí. Eu gravo o vídeo, na verdade, né? Eu edito, eu já escrevo texto. Sabe por quê? Porque eu resolvi sair de onde eu estava para ir para outro patamar. Para outro patamar. Mas está doendo? Tá machucando? Tá. Mas eu preciso entender. E você precisa entender o que eu estou falando. A minha convicção, nós falamos semana passada, a minha convicção é que eu vou sentir dor, mas logo depois da dor, do machucado, vai vir a cicatriz. Ninguém vai seguir você. Você não vai conseguir vender seus produtos para os empreendedores se você não tiver cicatrizes. A cicatriz que você tem, quanto maior a cicatriz, maior a luta que você enfrentou. Entenda isso. Entenda isso. Ah, mas a cicatriz é feia. Depende de onde, que ângulo você está olhando. Um empreendedor. Vou falar para você, é muito legal você estar sentado com pessoas que falaram, eu comecei lá de baixo. Eu era um coitadinho. Eu comecei do nada até chegar aqui. É horrível você estar com uma pessoa que fala, não, eu estava lá em casa, meu pai morreu, eu herdei tudo. E pronto, estou aqui. É horrível isso. As pessoas que querem ser reconhecidas nunca terão vergonha da cicatriz dela. Porque cada cicatriz significa um machucado. Cada machucado significa uma luta que você enfrentou. E cada cicatriz indica a sua vitória na luta e no machucado. Se eu fosse você, eu anotava isso. Porque é mudança de mentalidade. Porque muitas vezes eu estou com medo de me machucar. Os professores de educação física sabem. O que acontece quando nós estamos malhando ali? Nós estamos lesionando o músculo, é isso mesmo, estou certo? Se eu estiver errado, é isso. Nós estamos lesionando os músculos. Quando você está ali malhando os bíceps, as coxas, você está lesionando. Mas daqui a pouco você tem um resultado. Aquela historinha que aquela dor pós-treino é boa, é a maior mentira que já contaram. Não, você malha porque a dorzinha depois do pós-treino, ela é muito gostosa. Mentira! É uma dor horrível. Cansei de tomar relaxante muscular, e a Maristela, não toma. Eu cansei de tomar pecado confessado, perdoado, amém? Amém, igreja? Pecado confessado, perdoado. Cansei de tomar remédio escondido dela. E é verdade. Moça, eu acordava de noite sentindo dor, até no cabelo, eu ia lá pegar um remedinho e tomava. Nós precisamos entender isso. Mas valia a pena depois, é claro. E a gente vai acostumando e vai cicatrizando e a dor vai passando. Eu quero que você abra sua Bíblia, né? Porque nós somos bíblicos. Porque senão o pessoal vai achar que a gente está falando um bocado de coisa que está na Bíblia. Está na Bíblia isso. Uau! Ai, meu Deus do céu, anotei onde? Vamos ver. Abram aí, João 20. Evangelho de João 20. Vamos ler aqui a partir do 24. Vamos ler do 24 até o 27. Alguém sabe o que significa dídimo? O que significa, apóstolo? Dídimo? Gêmeos. Toda vez que falar dídimo, significa gêmeos. Amém? Tomé, chamado também de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vi as suas marcas dos pregos, cicatrizes, nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, cicatrizes, e não puser a minha mão no seu lado, cicatrizes, não acreditarei. Não vou acreditar nisso. Não crerei. Uma semana mais tarde,
os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: olha Jesus, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Nós criticamos muito Tomé, né? Tem algumas piadas que fala né? Você acredita como Tomé? Eu sou que nem Tomé. Mas vou falar uma coisa para você. E analisando o que estava acontecendo com os discípulos, você tem que entender. Os discípulos caminharam com Jesus e viram Jesus ser crucificado e morreu. E depois ele ressuscita. E Tomé não estava com eles quando Jesus aparece a primeira vez. Mas eu acho legal é que ele fala assim, Tomé fala: se eu ver a cicatriz e colocar a mão, colocar o dedo, eu vou acreditar que é ele. Jesus não repreende ele. Muito pelo contrário. Coloca a mão aí. Coloca a mão aí. Toca aí. Agora que você tocou, você creu. Porque é natural do ser humano, e nós precisamos entender isso, acreditar quando vê. É natural, gente. O sobrenatural é não ver e acreditar. Nós andamos sobrenatural, sim. Claro, com certeza. Mas é muito mais gostoso quando eu vejo uma cicatriz e eu lembro das lutas que passaram ali. É muito mais interessante para o meu próprio cérebro entender isso. O ser humano, ele tem o dom de se perder nele mesmo. É um dom do ser humano de se perder nele mesmo. Lembra de Adão? Adão se perde nele mesmo. E aí eles vão se perdendo, até que Jesus chega e fala: não se perca em vocês. Acredite em mim. Ele vem, morre e depois volta e fala: ó, eu estive aqui, coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. É difícil para nós acreditarmos, para mim não, para alguns, que nossos corpos serão glorificados. O que é um corpo glorificado em nome de Jesus? Nós não vamos levar para o céu cicatriz nenhuma. Não vamos levar para o céu cicatriz nenhuma. Por quê? Para Deus, não conta uma cicatriz, não conta. Mas sim para os humanos. Jesus, entenda uma coisa aqui. Jesus é o único ser, é o único homem que caminhou sobre a terra, morreu e está no céu com cicatrizes. É loucura isso, né? Mas é verdade. É verdade. Porque toda vez que ele intercede por nós, ele mostra as mãos. Ei, ele não mostra a mãe dele. Ele não mostra os apóstolos, ele não mostra os pastores, ele não mostra os bispos, apóstolos, a igreja, ele mostra as mãos. Ele fala: foi por ele, foi por ela, foi por cada um ali. Porque aquelas cicatrizes mostram o tamanho da luta que ele teve. O tamanho do amor dele. Porque nós amamos Jesus, mas também nós admiramos Jesus por ter suportado tanta dor. Ah, não, eu amo Jesus, amém. Mas quando você vê a cicatriz de Jesus, ele fala: foi por mim. Quando nós vimos, né, a surra que ele tomou, foi por mim. Ei, isso nos move. Se Jesus estivesse no Getsemane, ido para o céu já bastava. Mas ele queria deixar marcas para nós. De dor. Tenha uma convicção com você. Na decisão que você tomar hoje. Eu estou falando da decisão de sair onde você está, para ir para um outro nível. Você vai se machucar algumas vezes. Vai se machucar algumas vezes. Quantas vezes nós ouvimos jogadores de futebol se machucaram treinando? Quantas vezes estava treinando e se machucou? Homens que treinaram 4 anos para ir para as Olimpíadas, faltam poucos dias para a Olimpíada e se machucam. Agora,
Nós precisamos entender, você precisa entender, que você tem um Deus poderoso. Um Deus que está com você. Um Deus que acredita em você. Como uma mãe que não esquece seus filhos. Ele passa bálsamo nas nossas feridas. Mas Ele nunca disse que não seríamos feridos. Mulheres foram abandonadas por maridos. Traídas, humilhadas. Depois conquistam como nunca. Ah, mas ela foi ferida? Foi. Mas aquela ferida virou uma cicatriz. E toda vez que mulheres estão sendo feridas ou foram feridas, que olham para aquela mulher e olham e veem cicatrizes, elas falam: eu consigo vencer. Eu consigo vencer. Eu dou conta. Eu posso avançar. É porque nós temos medo de sentir dor. Eu vou falar, crescer dói. Crescer dói. Mudar de mentalidade dói. Ei, os maiores empreendedores desse Brasil, e eu tenho lido muito sobre eles, contam histórias que você fala: meu Deus, se fosse eu teria desistido na primeira. Será que no primeiro chicotada que Jesus tomou, ele pensou em desistir? No primeiro prego que veio na mão dele? Não. Não existiu. Abílio Diniz, né, que era o dono do Pão de Açúcar, hoje não é mais Pão de Açúcar, eu acho que é Carrefour Bairro. Ele conta a história dele, de um menino que não era querido, não era amado, um menino gordinho que não só podia jogar no gol da escola para se tornar um atleta. Mas ele conta das dores que ele sentiu, das vergonhas que ele passou. Abílio Diniz entregava pão, que é mais antigo aqui deve entender, mas né? Pão antigamente era entregado na bicicleta, naquelas cargueiras, colocava o pão, deixava na casa dos clientes. O pai dele já comerciante, e ele entregava ali. Hoje nós vemos Abílio Diniz, 80, tantos anos. Um homem forte ainda. Mas por quê? Porque ele conta as cicatrizes dele. Eu comprei o livro do Abílio Diniz, não por ele ser um dos caras mais influentes empreendedores do mundo. Do mundo. Não. Porque está contando a história dele. Das dores e dos machucados que ele venceu. E o tamanho da cicatriz que ele tinha. É isso. É isso que nos faz vencedores. É quando Deus levanta os improváveis. Quando Deus levanta um rei, Davi. Quantas cicatrizes Davi tinha? Os teólogos dizem que provavelmente Davi era de um adultério do pai dele. Por quê? Os teólogos falam isso, e eu concordo com eles. Jessé tinha quantos filhos? Vários filhos, eu não lembro o número exato, alguém lembra aí? 7? Quando o profeta chega na casa, os caras estavam tudo em casa, sem fazer porcaria nenhuma, e Davi estava onde? Trabalhando. Provavelmente Davi era filho fora do casamento de Jessé. Então ele não era muito querido. Tanto é que o irmão dele trata ele com tanta grosseria, né, quando ele chega para levar queijo lá para os comandantes. Imagina o tamanho da ferida de Davi. Por isso está trabalhando quando todo mundo está fazendo nada. Não, mas ele não conta isso não. Ele conta o seguinte: ei, meu rei, quando ele chega na frente de Saul, fique tranquilo. Quando ursos e leões vêm pegar as ovelhas de meu pai, eu mato, eu meto pau, eu tiro da boca deles. Olha que loucura! Entenda isso! O que devia ser uma ferida exposta, com tanta dor, Davi criou uma cicatriz. E se torna o maior rei de Israel. Porque é assim.
que acontece? O profeta que levanta Davi, Samuel, a mãe dele, a mesma coisa. Não podia ter filho, humilhada por todos. E depois entrega o filho, que vem se tornar o maior profeta de Israel, para levantar o maior rei de Israel. Ei, as suas cicatrizes vão levantar homens e mulheres poderosos nessa geração. Entenda uma coisa. As pessoas que você ama, elas vão te valorizar muito quando você mostrar cicatrizes para ela. Não tenha vergonha de mostrar cicatrizes. Não tenha vergonha. Eu sempre disse para minha filha, Bruna, estuda. Porque desde os 14 anos, desde os 10 anos, 9 anos, eu trabalho na enxada. Bruna, estuda. Para você não acordar de madrugada. Teve uma época que a gente acordava de madrugada direto. Eu, principalmente. Eu acordava de madrugada e ia até a noite. Eu falei, Bruna, estuda. Para você não acontecer isso. Eu nunca tive vergonha de dizer isso para ela. Eu sempre falei isso para ela. Estuda, minha filha. Vai atrás dos seus sonhos, mas estuda. Procura. Sabe por que ela foi tanto? De tanto mostrar minha cicatriz para ela. Agora tem pai que tem medo de mostrar cicatrizes. Não, meu filho não vai poder saber do meu passado, porque o meu filho... Querido, eu falava para Bruna, e falar para os nossos filhos, na verdade. Tá vendo esse danoninho que você está tomando? Esse Danone aí? Eu não tinha isso para tomar. Quando tinha o refrigerante, eu falei, meu filho, cansei de cheirar tampinha de refrigerante. Para matar minha vontade de tomar refrigerante. Valorize. Criamos 3, né? Valorizando. Uma noção de valorização. Porque os raízes mesmos, os empreendedores raízes, as mães raízes, os pais raízes, não vão ter vergonha de mostrar as cicatrizes. Agora os Nutella não. Os Nutella, qualquer coisinha. Ai, meu filho não vai poder saber disso, porque senão ele vai ficar magoado, maltratado. Vai ter que chamar um psicólogo para ele. Vara da infância, né? Não. As nossas cicatrizes valorizam muito quem somos. Tire por Jesus. Nunca vai se apagar as cicatrizes dele. Nunca. As fisicamente suas vai apagar quando você for para o céu. A de Jesus não. Quando você chegar no céu. Quando você chegar no céu. Quando você chegar no céu. Você vai olhar para Jesus e vai lembrar de mim. Falar, bem que aquele doido lá falou que ia... Quando olharmos para Jesus, fala, cara, valeu. É os nossos filhos. Olhem para a cicatriz dos seus pais antes de julgar seus pais. Olhe. Olhe para a cicatriz dele. Ah, porque eu não estou tendo o melhor. Estou falando dos filhos aqui. Olhe para a cicatriz dele, cada dia que ele levanta para trabalhar. Cada sofrimento para ganhar R$1. Olhe. Eu vou falar para você. Está chegando um tempo diferente. Escute o que eu estou falando para você, empreendedores. Aqueles que querem empreender. As pessoas vão querer saber, antes de comprar um produto seu, as suas cicatrizes. Hoje, na Europa, quando eles vão comprar a carne brasileira, eles querem saber como a vaca foi tratada do nascimento até o abatimento. Eles querem saber a cicatriz. Como ela chegou a ser morta, sacrificada, abatida. A palavra é essa, abatida. Não fala comprar carne, fala proteína da vaca. Eles querem saber. Porque o mundo está mudando. As pessoas estão mudando. Eu vou falar para você. Quando for contratar pessoas, vão querer saber das lutas delas, mas da cicatriz dela. 3 pessoas fizeram a mesma faculdade. Vão perguntar, como é que você chegava nessa faculdade? Quanto mais cicatriz essa pessoa teve, é a que vão ser mais valorizadas. Escute o que eu estou falando aqui hoje, para você não perder o time. O time é o tempo certo.
O time é o tempo certo. Empreendedores que estão começando agora, tem vários aqui, né? Graças a Deus. Você está no tempo certo, no time certo. Essa cicatriz que vai ficar, vai te levar para muito longe, para outros horizontes. Entenda isso. Entenda isso. Ah, mas eu nem sei se eu vou ficar milionário. Talvez você não fique milionário com o que você está fazendo. Mas talvez você fique milionário com um livro que você vai escrever e vai ter que passar o mundo todo falando desse livro. Só contando a tua história. Imagina, gente, as pessoas pagarem para ouvir a tua história. Ah, não acontece isso não. Não? Você está por fora. Os maiores ministradores do planeta, que ganham mais dinheiro, ganham porque conta a história de vida deles. Sem defender política, sem defender bandeira aqui, eu quero contar a história do Lula. Quem assistiu o Filho do Brasil, a história do Lula, o filme? Lula, quando deixou de ser presidente do Brasil, ele ganhava $250 mil para ir numa faculdade e falar da vida dele. Só isso. Só isso. Simples assim. Eles queriam ver quem era Lula? Não, as cicatrizes. Fernando Henrique também fez isso. Aconteceu com o Fernando Henrique. O cara que vende água na praia, o Winchester, eu esqueci o nome dele, gente. Que compra 10 garrafas de água, faz isso. Depois você entra lá, eu esqueci o nome dele agora. O pastor Júnior sabe o nome dele. Ele vende isso. Eu comprei uma água, peguei o dinheiro emprestado, comprei 10 águas, fui pra praia, fiz assim, devolvi os R$10. As pessoas pagam uma fortuna para ele. Morreu um cidadão no Brasil agora, ontem ou antes de ontem, que a maioria dos brasileiros não ficaram sabendo. Foi um cidadão no Rio de Janeiro, ou foi São Paulo, não lembro certo, que em uma certa época estava chovendo, uma mulher ia atravessar, não sei se vocês viram, ele foi pegando a caixa, a mulher pisando, ele colocava a caixa, a mulher pisando, ele colocava a caixa, ele estava com água nas canelas. Um grupo aí viu aquilo e foi entrevistá-lo. Ele falou que fazia aquilo pelo filho dele. Ele trabalhava pelo filho dele. Ele perguntou, qual o sonho para o seu filho? Eu queria dar uma casa para o meu filho. Quanto que é uma casa para o seu filho? 40 mil. Em semanas, ele conseguiu R$100 mil. Ele morreu agora, na semana. Olha o tamanho da cicatriz. Toda vez que o filho dele olhar aquela casa, olhar aquele vídeo, porque ele estava com dor. Vale a pena? Vale. Não tenha medo. Ah, mas vai doer. Não tenha medo. Você tem um Deus que cura. Um Deus que sara. Um Deus que está contigo. Empreendedores, não tenha medo. Porque a tua cicatriz mostra o tamanho da tua vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Como uma mãe que não abandona o seu filho. Uma mãe que está amamentando, não abandona o seu filho. Louvor, dá para tocar esse louvor aí? Ei, feche teus olhos. Feche teus olhos nesse momento. Feche teus olhos. Para que a tua mente transcenda dessas 4 paredes. Que ela saia, que ela ache um local. Para ela entender. Ei, você vai ter que deixar muitas coisas. Pessoas que não te apoiam vão ter que ficar para trás. Pessoas que não acreditam nos teus sonhos vão ter que ficar para trás. Ei, aqueles que não têm a mesma fé sua vão ter que ficar para trás. Você precisa acreditar mais. Ah, mas vai doer muito, vai. Mas essa cicatriz vai mostrar quem você é verdadeiramente. A sua convicção te tira. A sua cicatriz mostra o tamanho da sua convicção. A cicatriz de Jesus mostrou a convicção dele. Por um bando de pecadores. Por um bando de pecadores. Pagar um preço altíssimo. Esse é o Deus que está nos céus, que olha para você e que não te abandona.
Acredite nisso. Se ele não abandonou o filho dele, ele não vai abandonar você também, que também é filho dele. Não vai. Acredite. Feche seus olhos, com seus olhos fechados. Transcenda. Transcenda nesse lugar. Ama que não desiste. Você não se esqueceu. Você insiste. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu. Você insiste. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer é como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. A honra, a glória, a força. Pessoas vão te abandonar você. Pessoas queridas vão te abandonar. Mas eu vou falar para você, continue. Não pare. Palavras negativas vão chegar, mas não pare. Mas tá doendo, tá machucando. Ei, mas depois vai virar uma cicatriz. E essa cicatriz vai te mover. Todas as vezes que você olhar para a cicatriz e falar, eu consigo ir mais longe. Eu já resisti até aqui. Eu posso, eu consigo, eu dou conta. Acredite. Acredite em você. Acredite no Deus que acredita em você. Acredite. Não pare, não desista. Não pare de sonhar. Não pare de crer. Ah, mas está difícil sim. Mas tem um Deus do impossível. Um Deus que nunca perdeu. Um Deus que acredita em você. Acredite, acredite. É possível, é possível, é possível, é possível, é possível. Basta você acreditar. Eu queria que há uma liberação de Deus. Olha para mim, por favor. Deus está chamando pessoas para liberar as suas mentes. Entenda uma coisa. Quando Deus chama Moisés para liberar o povo dele, Deus trabalhou a mente dele antes. Entenda isso. O que Deus vai te entregar, Ele precisa que sua mente esteja pronta para isso. É por isso que Jesus fala, ei, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, mas vós tereis aflições. Calma. Vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Porque Deus precisa entregar coisas para os filhos dele. Mas os filhos dele precisam entender que primeiro é aqui, na mente. É consolidar. Eu preciso entender isso. É como Deus entregar um carro para você e você não tem carteira. Como é complicado tirar carteira, né, pastor Robson? Nesse tempo, né? Tá difícil. É aula disso, é aula daquilo, e não tem simulado, e tem não sei o quê. Meu Deus, é tanta dor. Mas depois o cara pega a carteira. Ele, uau, que bom, que vê um carro agora. É assim com Deus. Acredite, agora você precisa acreditar. E tomar posse dessa mudança aqui dentro de você. Se Deus está chamando para algo, então você vai ter que deixar algo. Não tem como você ir para algo e não deixar algo. Não, eu queria ir levar minha família todinha. O pai da fé. Eu quero terminar essa noite com o pai da fé. Abraão. Quando foi chamado, Abraão, saia da cidade onde você mora e da sua parentela. O que Abraão faz? Ele sai da cidade, mas ele leva quem? Ló. Sabe por quê?
Porque o machucado ia ficar menor. A dor ia ser menor. Porque quando ele olhasse para Ló, ele ia lembrar da família dele, de pai, mãe, irmão, tio. Só que Deus para de falar com Abraão. Entenda uma coisa. Deus para de falar com Abraão. Em certos momentos, os pastores de Ló e Abraão estão brigando. E Abraão chega para Ló e fala: Ló, querido, não dá para ficar mais junto. Escolhe para onde você quer ir. Imagina a dor de Abraão. Abraão queria, para quem não sabe, Abraão criava Ló como filho dele. Como filho. Mas Deus falou: você tem que sair da sua parentela. Naquele momento que Ló sai, e nós sabemos que Ló vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão fica com os montes cheios de terra, de pedra. Deus volta a falar com Abraão. Deus muda a sorte de Abraão. Sabe por quê? Porque quando eu chamo Deus para vir, Jesus, ele deixa algo muito interessante. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus deixa muito claro isso. É os que têm ferida, é os que estão com ferida exposta. Jesus veio. Eu não vim, Jesus fala, eu não vim, eu vim mesmo para trazer espada, para deixar pai, mãe. Jesus veio para curar, tanto físico como espiritual. Quando Deus olha para Abraão, ele fala: agora Abraão, essa ferida sua, eu vou te mostrar como é que é. E Deus cura aquela ferida. Não tira a cicatriz, porque cicatriz é para você lembrar da sua ferida. Porque eu vou falar para você, toda cicatriz que eu tenho no meu corpo, eu lembro aonde eu consegui. Eu lembro aonde eu estava, a hora que eu estava, o que eu estava fazendo. A maioria foi teimando com meu pai e com minha mãe. Eu lembro. Eu lembro. E eu não quero voltar lá para machucar de novo. Entenda isso. Aí Deus vem, passa o bálsamo, troca de Abrão para Abraão, e nós sabemos a história daí para frente. Entenda isso. Se você não tem dor, se você não tem nada para ser curado, então morre. É por isso que você precisa entender que as suas lutas vai doer, mas você tem um Deus com bálsamo. Pega essa daí essa noite. Se você quer receber isso, receba no seu coração. Receba nessa mudança de mentalidade essa noite. Porque você precisa avançar. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Você precisa avançar. E ninguém chega tão longe se não tiver cicatrizes. Não chega. Não chega. Se você quer conquistar, olha a sua cicatriz que você tem até hoje, até onde te trouxe. Talvez se você tivesse aberto mão há 5 anos atrás de uma vida boêmia, você tinha feito uma faculdade, tinha passado num concurso público. 5 anos atrás, voltei 5 anos atrás. Imagine. Empreendedores, não desista. Ah, mas está machucando, está doendo, não desista. Daqui a 5 anos você vai olhar para isso e falar: ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu não desisti. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Tá bom? Vou estar liberando a bênção apostólica sobre a tua vida. Se você quiser dizimar, ofertar, ao sair da igreja, fique à vontade. É princípio, cumpra princípios. Não deixe de cumprir princípios. Não venha na casa de Deus, na presença de Deus, de mãos vazias. Mas tá. Crie uma cicatriz nisso também. Amém? Pai. Eis aqui teus filhos, tuas filhas. Tome-os em tuas mãos, Deus. Tome-os poderosamente, Deus. Pai, tu é um Deus que não esquece. Tu é como uma mãe que não esquece teu filho. Pai, tome cada uma aqui essa noite, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que cada machucado aberto, Senhor, seja curado, Senhor. Pai, passa o bálsamo. Cura, Pai, cada um essa noite. Mas, Pai, que essa cicatriz mostre para ele que ele tem um Deus vivo, um Deus que não esqueceu dele, um Deus, Pai, que está com ele a cada momento, a cada
Ora a cada centímetro de espaço, Pai. Pai, eis aqui teus filhos e tuas filhas. Pai, essas pessoas estão nos vendo agora pela internet, seja onde for, a época que for. Eu quero falar para você, acredite no teu Deus. Não desista, não pare. Porque Ele é teu Deus, Ele está contigo. Não pare. Vão em paz em nome de Jesus! A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a força. é pra dizer que eu te pertenço.